Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez quem está falando aqui é o irmão Reginaldo do canal E o Pregador. Eu quero falar hoje sobre um tema que muito polêmico nos nossos dias e que tem gerado muita discórdia. Porque uns creem de uma forma e outros creem de outra. E isso tem gerado muita discussão no interior da igreja. Agora não é algo que começou agora, né? É algo que já vem de muito tempo, mas que cada dia mais nós vemos a necessidade de falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre adornos, tatuagens, pintura de cabelo, corte de cabelo feminino. Será que são coisas que a Bíblia apoia? Será que são coisas que Deus aceita? Será que, como muitos dizem, que a proibição dessas coisas é doutrina do homem? Será que realmente é? Vamos para a Bíblia. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus e ver o que é que a Bíblia vai dizer para nós. Nós vamos ver aqui, irmãos, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, que está escrito: Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, como introdução do nosso assunto, nós temos alguns versículos aqui da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, que vai falar justamente a respeito da pessoa ter o seu coração na cultura mundana, no comportamento do mundo. Porque quando João fala não ameis o mundo, João está falando para nós não ficarmos apegados com as coisas dessa terra, não deixar que as coisas desse planeta venham roubar o nosso coração. E ele vai dizer que tudo o que há no mundo, ele vai falar agora das pessoas que não servem a Cristo. Ele vai falar que são paixões da carne, cobiça dos olhos, ostentações de bens. E é justamente o que nós vemos, né? E diz que isso não vem do Pai, mas do mundo. Ele diz que esse mundo passa, junto com seus desejos, com suas concupiscências. Mas aquele que obedece a Deus permanece para sempre. Então nós temos agora dois paradigmas: ou segue a cultura mundana, ou segue a cultura do céu. E nós não vemos mais hoje se falar isso nas igrejas. Sabemos que há igrejas que de muito tempo permitem seus membros aderirem à cultura mundana, como o futebol, que é um passatempo carnal. A palavra de Deus nos ensina a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. O que é remir? É resgatar. Ou seja, o apóstolo está dizendo: pega o seu tempo e aplica naquilo que é bom, naquilo que tem utilidade, porque os dias são ruins, então procura se guardar. E nós vemos aí, né, o futebol com seu fanatismo, sua idolatria, e muitos cristãos hoje vestindo camisa de time, chorando por causa de time. Idolatria é pecado. Idolatria é pecado. Mas o foco aqui principal é justamente os costumes, né? Os usos e costumes mundanos. É interessante, vamos olhar. Nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 8, está escrito assim, ó: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Certo? Então quem vive na carne não pode agradar a Deus.
Então o homem mundano, as coisas que ele cria, as coisas que ele faz, não agrada ao Senhor. Então como que nós vamos aderir para nós esse tipo de comportamento? Paulo ele vai escrever ainda no versículo 9: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então Paulo vai falar que nós não estamos debaixo do domínio da carne. Nós estamos dominados pelo Espírito Santo. Então a nossa cultura, ela tem que ser introduzida pelo Espírito Santo. Não a cultura carnal feita pelo mundo, que nós já lemos aqui, 1 João 2,15, que nós não devemos amar o comportamento mundano. É interessante também que em outro texto nós vamos ver o seguinte. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que a Bíblia ensina? Que a partir do momento que somos libertos, nós somos uma nova criatura diante de Deus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, nós agora temos que iniciar uma nova vida, novo padrão de vida, novos pensamentos, novas ideias, uma mente diferente. É interessante que Paulo vai escrever sobre isso também em outra carta. Nós vamos ver aqui, Romanos, 12. No versículo 2 fala: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha esse versículo. A pessoa segue os comportamentos mundanos, segue a cultura, toda a moda, todo tipo de coisa que o mundo está lançando. Eles estão copiando, enquanto a Bíblia está proibindo. A Bíblia diz: não vos amoldeis. O que é se amoldar? Vamos descobrir agora. Pesquisar aqui, porque o dicionário... Porque para pessoa contradizente nós temos que ir no dicionário. Então bora procurar amoldar. Vai aparecer, amoldar. Vamos ver a definição de amoldar. É ajustar-se ao molde, moldar-se, tornar-se conforme, a conformar-se, modelar-se, ou seja, é você se modelar. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo para nós não sermos modelados de acordo com o padrão do mundo, com a cultura do mundo. Ele vai dizer o quê? Mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Quando Paulo fala da renovação da mente, ele está dizendo o seguinte: recebam a nova cultura, um novo comportamento, uma nova maneira de viver. Então por aqui nós já entendemos que você ficar copiando as modas mundanas, isso aí não vai agradar a Deus, isso é antibíblico. A Bíblia, como nós lemos aqui em Coríntios, 2 Coríntios, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas vão se passar, tudo se faz novo. Lá na segunda carta de Pedro, se eu não me engano, ele vai escrever que Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Então todo o nosso comportamento antigo, isso tem que ficar para trás. E nós somos nova criatura. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser luz. E a luz é diferente. A luz e o sal são os elementos que Jesus usa para comparar o cristão. Me mostre o que é igual ao sal e me mostre o que é igual à luz. A luz e o sal se distinguem de tudo que existe na terra.
Então nós precisamos se distinguir, nós precisamos ser diferentes. Você coloca sal no lugar, as pessoas percebem a presença do sal. E quando o sal não está ali, a pessoa percebe também. É o que a Bíblia diz, né? Se o sal se tornar sem sabor, para nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando nós aderimos à cultura do mundo, nós perdemos aquela graça, nós perdemos o nosso objetivo, que é brilhar, que é ser luz, que é fazer a diferença, e ficamos insípidos. E o que acontece? Vai ser pisado pelos homens, porque as pessoas não vão te respeitar como cristão, não vão te enxergar como cristão, porque o seu comportamento é igual ao deles. Como é que eu vou poder pregar o evangelho de Jesus para alguém se eu não viver esse evangelho? Se eu não fazer o que a Bíblia ensina? Então é complicado. Aí fala, mas não tem nada a ver? Tem. Você quer ver? A Bíblia fala que os devassos, os imorais, não vão herdar o reino de Deus. E a moda mundana hoje, com suas calças coladas para a mulher, que é a mulher com calças que desenham todo o seu corpo e dá para ver tudo. Será que é doutrina de homem pregar contra esse tipo de vestimenta? O que falar do salto alto, que deixa a mulher toda empinada? As pinturas que seduzem, sensualizam, a serva de Deus fica parecendo que é uma meretriz que vai para a noitada. E por que nós não vemos essas coisas ser pregadas? Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias, até alguns dos verdadeiros pastores do Senhor iriam falar mentiras a fim de atrair o povo para eles. Então hoje, para ver a igreja cheia, para ver muitos membros na igreja, não se prega mais a santidade comportamental. Já não se tem mais uma regra de conduta dentro da igreja, sendo que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. O próprio apóstolo Paulo vai escrever, quer vocês coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Tudo tem que ser para a adoração de Deus. Como é que eu vou dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É interessante essa questão, que nós falamos isso. Nós que somos cristãos, nós dizemos não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vamos olhar um texto aqui. Nós vamos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14. No versículo 30, olha só o que Jesus diz. Nós temos o costume de dizer o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fazendo alusão a algo que o próprio apóstolo Paulo escreveu. E nós que dissemos que somos cristãos, nós reproduzimos isso. Vamos ver o que Jesus falou? Eu não vou... João, capítulo 14, versículo 30 diz: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Você sabe o que Jesus falou? Que o diabo não tinha nenhuma influência sobre a vida dele. Então, se eu não vivo mais, mas agora quem vive em mim é Cristo, então a mesma coisa tem que acontecer comigo. E a Bíblia diz que tudo que há no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, se eu estou aderindo ao comportamento mundano, como que eu posso dizer que Cristo vive em mim, se Jesus falou que o inimigo não tinha influência nenhuma sobre ele? E as coisas mundanas são influenciadas por Satanás. Da mesma forma que o Espírito Santo me porque inspirado só a palavra de Deus. Mas da mesma forma que o Espírito Santo me conduz a fazer aquilo que agrada a Deus, o inimigo conduz os ímpios a fazer o que não agrada a Deus. E se o ímpio, ele não vê, ele não sente a alegria nas coisas de Deus, porque ele ama as trevas. Então você acha que ele vai desenvolver roupas, produtos para poder agradar a Deus? Não. Tudo que ele desenvolve é para agradar a carne. Esses batons, essas maquiagens, essas calças, sapato alto, tudo é feito para agradar a carne, não é feito para agradar a Deus.
Porque o ímpio vive na carne e jaz no maligno. E agora vem um cristão e começa a copiar. Cadê a diferença? Cadê a luz agora? Então é algo a se pensar. Nós temos também outras referências, né? Quando nós vamos aqui, para a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve a Timóteo. Veja bem, tem pessoas que falam, isso é uso e costume, depende de cada lugar. Não. Eu quero te explicar uma coisa. Quem foi Timóteo? Timóteo era um pastor, dirigente de congregação, e Paulo, vendo a necessidade de Timóteo de ser aprimorado no conhecimento para poder instruir a igreja, Paulo ele vai escrever 2 cartas a Timóteo para poder orientar a ele como conduzir o rebanho. E nós vamos ver aqui, eu vou te mostrar. Nós vamos ler aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim, ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então nós estamos vendo Paulo dizer a Timóteo que são orientações para que ele saiba como uma pessoa deve se comportar no corpo de Cristo, na igreja. Não é na igreja, no templo, mas é o membro da igreja, o servo de Deus, quando ele adere esse nome para si de cristão, ele deve entender que ele tem alguns princípios a seguir. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, não é uma questão de cultura de lugar específico, mas é uma questão de cultura para toda a igreja, para todos os cristãos. Então, algumas pessoas leem aqui, 1 Timóteo 2, a partir do versículo 9, eles leem e dizem que eram usos e costumes da época. Não tem nada disso. São orientações de um pastor para outro pastor, ensinando a esse pastor como instruir um cristão. Não tem nada a ver com cultura de lugares específicos, mas sim com o ensino de Deus para comportamento de qualquer servo de Deus. E o que está escrito? 1 Timóteo 2,9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. Olha aí, já começa falando. É interessante que a Bíblia fala, mas muitos hoje não têm coragem de falar. Vê a bendita dentro da igreja quase sem roupa, mostrando uns decotes horríveis, mas não abrem a boca. São covardes. A palavra de Deus diz que os tímidos vão ser lançados no lago de fogo. Então fica a dica para você que é pregador, que está ouvindo essa mensagem, que não tem coragem de pregar o evangelho, que fica pregando para conseguir agenda, que o lago de fogo te espera. Se converta. Então fala, semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. A mulher tem que ser decente, ela tem que se vestir com roupas decentes. E o que fala mais? Com modéstia e discrição. Olha só. O que é modéstia? Modéstia é simplicidade. O que é discrição? É de maneira que não se exponha, que não se apresente. Aí vai, pinta a cara, enche a cara de reboco e acha que está abalando, que a casa de Deus é passarela. Só que a Bíblia ensina com modéstia, que é simplicidade, e discrição, de forma que você não fique se apresentando para ninguém. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Ou seja, não com. Quando Paulo fala não com, ele está dizendo não use. Não é com isso. Está entendendo? Nem ouro, pérolas, nem roupas muito caras. Então a mulher, ela não pode ficar se enchendo de enfeite mundano. Você tem que entender o seguinte, no versículo 10 aqui, Paulo ele vai explicar o que é que enfeita a mulher, a serva de Deus. Ele vai dizer, mas que se vistam de boas obras. Você é cristã, você quer andar bonita? Dê bom testemunho. O que nos enfeita, o que nos adorna espiritualmente é o nosso comportamento, é a nossa maneira de viver.
Está escrito, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Então tá óbvio aí. Tá óbvio que esse tipo de adorno, essas modas mundanas, elas não agradam a Deus. É interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, ele também escreve algo semelhante, né? Primeira carta de Pedro, se eu não me engano aqui, capítulo 3, a partir do capítulo 3, versículo 3. Olha o que Pedro escreve. Pedro também era apóstolo, pastor, dirigente de igreja, e ele escreve para os irmãos que eram orientados por ele, como também deveriam se comportar. Então, tanto as duas cartas de Pedro como as duas cartas de Paulo a Timóteo são orientações para como um cristão deve se comportar. Isso não tem nada a ver com uso e costume, cultura da China, do Japão, do Iraque, Paraguai. Não. Isso tem a ver com a conduta cristã, com o comportamento do cristão. Você tem que entender o seguinte: mas a cultura da África, a partir do momento, amigo, que você se entrega a Jesus, a cultura que você tinha morre. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas vão se passar e tudo se fez novo. Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, é o que está escrito. Então, a partir do momento que eu confesso a Jesus como meu Salvador, acabou esse negócio de eu aprendi assim. Agora eu tenho que aprender diferente, eu tenho que aprender com Jesus. Jesus, ele disse o que? Aprendei de mim. Se você é cristão, a partir do momento que você é cristão, começa a ser cristão, acabou esse negócio de meu pai e minha mãe me ensinou assim, é a cultura do Brasil, é a cultura da China ou da Irlanda. Não. Agora a sua cultura é cristã, ensinada pela Bíblia e pela palavra de Deus. Ser cristão é ser discípulo de Cristo, é andar como ele andou. E como foi que ele andou? Você vai ver que lá em Isaías, o profeta Isaías vai escrever, ele vai dizer que olhando nós para ele, não havia nada nele que fizesse com que nós o desejássemos. Isaías apresenta Jesus como um homem simples, experimentado no trabalho, homem de dores, de quem os homens escondiam o rosto. Se Jesus fosse assim, tão apresentável, lindão, todo chamativo, Israel iria rejeitar? Israel o rejeitou justamente porque ele veio humilde e simples nessa terra. Mas a simplicidade está sumindo e a exuberância está tomando conta das instituições evangélicas. Ser cristão é ser simples. É isso que a Bíblia ensina. Ser cristão é não amar o mundo, é não aderir à cultura mundana. O mundo é que tem que ser influenciado por nós, não nós pelo mundo. Aí o que Pedro escreve? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Olha aí, a mesma coisa que Paulo fala lá para Timóteo passar para a igreja, Pedro está passando para os irmãos que eram instruídos por eles, dizendo para a mulher, o que a sua beleza não deve ser encontrada em enfeites exteriores, em tranças do cabelo. Quero frisar aqui que não está falando do ato da mulher trançar o cabelo, mas está falando da mulher fazer tranças e penteados chamativos, que muitos têm esse costume de encher o cabelo de trança. Agora estão fazendo, por exemplo, os dreads, e muitos cristãos estão aderindo. Quer dizer, você vê visivelmente que estão seguindo o mundo e dizem que seguem a Jesus. Mas o que Jesus ensinou, ninguém quer praticar. Quer praticar o que o mundo ensinou. E depois diz que está seguindo a Jesus. Mas você vê que, na verdade, não estão seguindo. São as modas, o comportamento mundano. E vai dizer as finas joias de ouro ou luxo dos vestidos. Mais uma vez abordando andar com simplicidade.
Aí, rapaz, eu fico observando. Igualzinho Paulo fala para Timóteo, Pedro fala aqui. Porque no versículo 4 vai dizer, pelo contrário. Ou seja, longe disso, não use essas coisas. A sua beleza não deve ser isso aí. Pelo contrário, versículo 4, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Sabe o que é que Pedro está falando que enfeita a serva de Deus? Seu caráter, sua postura, seu comportamento, sua maneira de viver. Então, é justamente isso. É pecado. Pintura é pecado, brinco é pecado, maquiagem é pecado, são coisas mundanas, cultura mundana. Você é santa, você é serva de Deus e tem que ser luz, tanto a mulher como o homem. Sede santa em todas as vossas maneiras de viver. O que é santo é separado. A palavra santidade significa separação. Nós fomos separados para uso exclusivo de Deus e devemos se comportar da maneira que Deus quer, porque nós precisamos dar testemunho e ganhar almas para o reino de Deus. Então que você venha refletir nessa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. E lembre-se de uma coisa, Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me segue. Não adianta você querer seguir Jesus e ficar com o coração nas coisas do mundo e não querer renunciar. Evangelho é renúncia. O próprio Cristo renunciou o trono de glória dele e veio para essa terra, se humilhou em forma de homem, morreu crucificado por amor a nossas almas. Então, o que você fizer não vai chegar nem a 1% do que Jesus fez. Então tome atitude na tua vida e renuncie o pecado e sirva a Deus. Não deixe que isso venha roubar a sua salvação. Porque a infidelidade leva a pessoa para o inferno. Ah, mas eu vou para o inferno por causa de uma sobrancelha, por causa de uma pintura, por causa de um corte de cabelo? Não. Você vai para o inferno porque você está sendo infiel a Deus. Você está trocando Jesus por coisas simples e pequenas que você poderia deixar, mas não quer porque está amando as trevas. E a Bíblia diz o que? Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai dizer, a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa que está com o coração no pecado e nas coisas do mundo, ela está em trevas. E isso é condenação. A pessoa que está amando as trevas, ela já está caminhando para o inferno. Saia enquanto é tempo. Jesus te ama e Ele perdoa os seus pecados. Se você se arrepender e renunciar, porque evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é santidade no falar, no vestir, no andar, no pensar, em toda a nossa maneira de viver. Seja a luz.